Seria possível uma câmera chegar funcionando onde a Voyager está? Cara, assim, funcionando, a câmera até podia estar. Mas será que ela ia ver alguma coisa? Esse é que é a grande questão. E aí, o que o pessoal da NASA decidiu? E aí, o Carl Sagan junto e tudo mais, eles decidiram desligar a maior parte dos instrumentos. Para quê? Mais instrumento ligado é mais chance de dar problema. Mais chance de dar problema é mais chance de você ferrar a missão toda. Então eles resolveram, vamos desligar o máximo de instrumento que der. Câmera, por exemplo. Por que câmera? Christian, vai lá naquelas últimas imagens lá, cara, do Solar System Portrait. Quando a Voyager 1, a do lado. Então vamos lá. No dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, ela chegou em Saturno e embicou. Ia acabar, né? Acabou, chegou ali a missão dela, agora eu vou embora. Nesse momento, o Carl Sagan, de novo, teve a brilhante ideia. Qual foi a ideia dele? Super sensacional, cara. Aí é que tá, o cara tinha umas ideias muito loucas. Ele falou o seguinte, vamos virar, presta atenção, vamos virar a câmera da Voyager. Ela estava saindo do plano aqui, tá? Então, acho que tem a imagem em algum lugar. Desce aí, cara. Vai descendo. Aí, ó. Acho que é essa imagem aí. É essa aí. Ó. Ela estava... Isso. Ela estava saindo aqui, tipo, passando por cima do plano aqui. E aí o Carl Sagan falou, vamos virar a sonda, porque agora ela está numa posição que a gente consegue fotografar todos os planetas do Sistema Solar. Olha que ideia sensacional. Essa foto virou a famosíssima foto que é o pessoal chama de Family Portrait, né? Que é retrato de família. É o retrato de família do Sistema Solar. Tá? Vocês vão ver na imagem que, se você não amplia a imagem muito, você não vê absolutamente nada. Tá? Você não vê a Terra, você não vê nem Júpiter, você vê direito na imagem. Ó. A imagem está lá. Ó. Então vai lá, agora volta aí, ó, vai lá na... Isso. Vai lá na primeira imagem lá. Essa aí, né? Então, isso aqui é o retrato de família. Olha o tamanho dos planetinhas, cara. Olha o tamanho dos planetas. Então, ela não ia conseguir ver mais nada. Mas olha a ideia do Carl Sagan. Primeiro, foi uma ideia muito arriscada. Por quê? Porque nesse momento que ela ia estar tirando as fotos, ela ia estar apontando para perto do Sol. E isso poderia fritar o sensor da câmera. Mas o Carl Sagan falou o seguinte, nós não vamos mais usar a câmera. Que frite ele, não tem problema nenhum. Isso aí virou uma grande confusão dentro da NASA, tá? Uma grande confusão mesmo. Mas ele conseguiu. Ele convenceu a NASA, virou a sonda e tirou todas as fotos. A partir dessa foto de todo o Sistema Solar é que nasceu qual foto? O pálido ponto azul. O pálido ponto azul, ele não foi uma foto feita só da Terra, tá? Ela nasceu do retrato de família do Sistema Solar. Que tá aqui, né? Que tá ali, ó. O pálido ponto azul. Ó. Vênus, Terra, Júpiter, Saturno. Agora, olha que interessante. Quando o Carl Sagan olhou para isso aqui, você vê que tá todos os planetas, né? O único que tem tipo um facho de luz aonde o planetinha está em cima é a Terra, cara. E isso foi uma grande coincidência. O que é aquele facho de luz ali? Aquilo ali é a luz do Sol batendo na estrutura da Voyager. Criou aquele reflexo. Tipo um raio de sol. Isso, tipo um raio de sol, né? Bateu ali, criou aquele reflexo. Na hora que ela fotografou a Terra saiu flutuando ali em cima. Com base nisso, ele criou o maravilhoso texto aonde ele fala do pálido ponto azul. Que também, vai lá, Christian, nas imagens que eu te mandei, virou um livro, que na verdade é excelente. Esse eu recomendo, aliás, todos esses aí eu recomendo. A outra figurinha. É isso aí, ó. Então existe um livro chamado O Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço. Esse livro, se não me engano, os 2 ou 3 primeiros capítulos, o Carl Sagan conta toda essa briga que teve dentro da NASA para ele poder virar a câmera e fazer a foto, porque a NASA não queria que fosse feito isso.
tá? Porque ela pensou que ia danificar a sonda. Ele falou, cara, que danifique, entendeu? Já não vai mais usar essa câmera mesmo, que seja a última foto que a câmera vai fazer. Acabou que nem danificou a câmera, mas depois a câmera foi desligada. Então, esse livro aqui, ele não é um livro de astronomia, tá? Ele é mais um livro aí de, tipo, filosofia, podemos dizer assim. E é um livro muito atual. Você lê ele hoje, parece que está acontecendo agora exatamente o que ele está descrevendo no livro. Exatamente. Então, o Carl Sagan tem essa coisa de ser contemporâneo, né? Que a gente fala, né? As coisas que ele escreveu são meio atemporais, né? Você pode usar ela em qualquer momento. Então, ele faz uma belíssima de uma reflexão, tá? Chama-se O Pálido Ponto Azul. Eu tenho uma história muito legal com esse texto, que eu já contei ela em alguns lugares, né? Eu lá em 2012, eu fui gravar um Nerdcast, lá com a galera do Jovem Nerd, sobre o Sistema Solar. E aí a gente falou, lógico, né, da Voyager e tudo mais e tal. E quando chegou aqui, eu fui explicar para eles. Eles perguntaram o que é o Pálido Ponto Azul, não sei o quê. Eu expliquei. E durante o podcast eu falei assim, cara, se o Guilherme Briggs, conhece o Guilherme Briggs, né? Aquele cara famoso, dublador brasileiro. Se ele lesse esse texto, cara, ia ser um negócio sensacional. E aí, na hora ali que a gente estava gravando, o Jovem Nerd ligou pro Briggs, entendeu? Nós mandamos o texto para ele, ele leu lá, falou, pô, vou fazer e tal. Tanto que se você for lá no Nerdcast, vai lá no Nerdcast, escreva Sistema Solar, ou escreve meu nome lá, que vai ter um primeiro que eu gravei. E aí você vai ouvindo, vai ter uma hora que vai entrar a narração do Guilherme Briggs, do Pálido Ponto Azul. O Briggs gostou tanto disso que ele fez um vídeo no canal dele, que é legal pra caramba. Pra mim, a melhor narração é a dele, não existe melhor. A voz dele é legal, a edição que ele fez, os sons. Ele, lógico, aquela vozerona dele. Então procurem aí no YouTube. Ou a gente pode até deixar lá nos links úteis, né? Vamos deixar lá nos links úteis para vocês, lá na plataforma. O Pálido Ponto Azul, narrado por Guilherme Briggs. Então, essa é a minha história. Foi dentro desse Nerdcast que a gente estava gravando que surgiu isso aí, que é legal pra caramba. Ouçam. Quem nunca leu, leia, que é muito legal. Quem nunca ouviu, ouça, que é muito interessante também. E vai lá, adquira o Pálido Ponto Azul, que é um belíssimo de um livro, e você vai ver tudo isso. Não é, repetindo, hein? Não é um livro de astronomia, tá? Aliás, são poucos os livros do Carl Sagan que são de astronomia. O pessoal pergunta pra gente, né, Ned? Que livro do Carl Sagan tal de astronomia? Cara, de astronomia mesmo. Para você aprender astronomia, ter uma noção, são... ele não tem, na verdade, porque ele tem O Mundo Assombrado pelos Demônios, não é de astronomia. Pálido Ponto Azul não é de astronomia. Murmúrios da Terra não é. Nem Cosmos. O Cosmos, tudo bem, ele fala dos planetas, tal, mas também não é. É mais um livro de filosofia, tá? Do que, eu acho, né? A obra do Carl Sagan é muito mais ligada à filosofia do que à astronomia mesmo. Mas não seja por isso. Leia porque é muito bom, né? Muito bom mesmo. O Wagner aqui, Borja, mandou 5. Por que Mercúrio não está totalmente travado de maré? Ele não está perto o suficiente do Sol? É porque Mercúrio, cara, tem um negócio muito interessante, o Wagner. Ele... Como que eu vou falar para você, tá? Basicamente, ele está travado, tá? Só que ele tem uma pequena variação pelo seguinte, cara, e aí vale a pena a gente já falar já agora, tá? Eu esqueci até de mandar, mas eu vou mandar aqui para ele. Vamos lá. Teve um planeta. Pra gente, tem até a ver com o problema dos 3 corpos, hein? Então vamos lá. O que a gente usa para poder prever a posição dos planetas no céu, né? A gente usa as equações. Então tem as equações de Kepler, o Kepler, história da astronomia para vocês. Um cara chamado Tycho Brahe foi um dos maiores astrônomos que a humanidade já teve. O Tycho Brahe fez talvez a maior coletânea, o maior catálogo do céu na época dele. O Tycho Brahe, galera, ele teve um problema seríssimo, aliás, um azar seríssimo. O Tycho Brahe morreu em 1609, no mesmo ano em que o telescópio foi descoberto. O Tycho Brahe ele é considerado o último grande astrônomo da humanidade que não teve acesso a telescópio. Mas o Tycho Brahe ele tinha muita grana e ele construiu um observatório no palácio que ele morava e ele usava
o sextante, ele usava astrolábio para medir posições. Ele ficava fazendo isso noites e mais noites. Quando ele morreu, um cidadão que já trabalhava para o Tycho Brahe, chamado Johannes Kepler, assumiu o observatório e assumiu todos os dados que o Brahe tinha feito. O que o Kepler fez? Olha que história sensacional. Isso que é a história da astronomia, tá? O Kepler pegou todos aqueles dados de observação de planeta, de observação de estrela, de cometa, e pela observação dos planetas, o Kepler pensou o seguinte: será que não existe um padrão de movimentação desses objetos aqui no Sistema Solar? E aí ele começou a estudar todos os dados que o Tycho Brahe tinha adquirido. E com os dados, olha, presta atenção, com os dados do Tycho Brahe, o Kepler bola as 3 leis de Kepler. As 3 leis de Kepler, elas não foram boladas de forma matemática, a gente diz, elas foram boladas de forma empírica. Isso que é empirismo, tá? Empirismo é você faz um experimento e com base naquele experimento você deduz a lei. Então o Kepler, ele bolou as 3 leis de Kepler, né? Da órbita ser uma elipse, do período e tudo mais. Todas as leis lá que a gente conhece, as leis de Kepler, são leis fundamentais que a gente usa até hoje. Muito bem, o Kepler bolou as leis. Só que aí o que acontece? Durante muitos e muitos anos, né, as leis do Kepler ali, elas ficavam naquela coisa de empirismo e tal, e tinha coisa que a gente não conseguia nem entender, tá? A gente não conseguia nem entender. Só foi possível, presta atenção, hein? Só foi possível a gente ter uma ideia de como que era a lei de Kepler quando o Newton bolou, aí eu vou mandar aqui para o Cris essa figurinha aqui, ó, para você colocar aí, Cris, para a galera. Quando o Newton bola a sua, que é história total de astronomia, que você não vai ver em lugar nenhum não, hein, galera? Você quer no Telegram, né? Melhor. Quando o Newton bola a lei da gravitação, GMM sobre D ao quadrado, coloca aí para nós. Quando ele bola a gravitação GMM sobre D ao quadrado, olha que legal. A lei do Kepler, ela diz que o período ao quadrado é proporcional ao raio da órbita ao cubo. Isso empiricamente, tá, galera? Empiricamente. O que quer dizer empiricamente? Pega os dados e constrói isso. Quando o Newton vem com a lei de Newton, né, com a lei da gravitação, através da lei da gravitação, isso aqui é muito legal, isso aqui é matemática pura, tá? Através da lei da gravitação, tá aqui, ó, relacionando período, aqui embaixo, com o raio, através da lei da gravitação, a gente consegue comprovar a terceira lei de Kepler. A gente prova matematicamente a lei de Kepler por Newton, cara. Isso é um negócio assim, é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então, o Kepler fez tudo empírico, o Newton foi lá e provou a terceira lei de Kepler com a sua equação famosa, lei da gravitação universal. Beleza? Muito bem. A lei da gravitação universal é a maneira como a gente faz para prever a posição na órbita dos planetas. A gente usa a gravitação para poder, então, fazer essa previsão. E aí, Saturno funcionava, Marte funcionava, Júpiter funcionava, Saturno funcionava. Aí aconteceu o primeiro problema com a gravitação. Nós descobrimos Urano. Só que Netuno nós não descobrimos. Vocês sabiam que Netuno nós não descobrimos? Exatamente. Netuno foi descoberto matematicamente. Por quê? A gente usava a equação do Newton para prever a posição de Urano. Quando você colocava o telescópio na posição de Urano, Urano não estava lá. Urano estava deslocado. E aí o pessoal, os matemáticos, viram aquilo, mediram esse deslocamento. Com esse deslocamento, eles foram lá e matematicamente previram não só a posição de Urano, mas falaram assim, ó, tem um outro planeta que tá perturbando a órbita de Urano. E esse planeta é Netuno. Aponta o telescópio para lá que vocês vão achar ele. Pá, bateu. Beleza? E aí, Urano. Eu falei Urânio? Não, Urano, cara. Urano e Netuno, né? Beleza.
E aí, Mercúrio sempre dava problema com a lei de Newton. Então, a lei de Newton valia para todo o sistema solar. Quando você usava a lei de Newton para prever a posição de Mercúrio, nunca acertava. Cadê Mercúrio? Não estava lá. Cadê Mercúrio? Não estava lá. Aí, o que o pessoal pensou? Eu falei, Urânio, cara? Não, desculpa, é Urânio. Então, usava para prever a posição de Mercúrio e nunca conseguia. Pô, Mercúrio nunca estava lá, Mercúrio nunca estava lá. Os caras tinham aprendido que tinha acontecido isso com Urano, certo? Aí eles pensaram o quê? Haha, já sei. Acontece a mesma coisa com Mercúrio. Então, olha a ideia deles. Deve existir, preste atenção nisso, deve existir um planeta entre o Sol e Mercúrio. Deve existir um planeta entre o Sol e Mercúrio. E esse planeta, durante muitos e muitos anos, ele existiu. Durante muitos e muitos anos, existiu o planeta entre Sol e Mercúrio. E esse planeta chamava o quê? Vulcano. Então, deixa eu mandar aqui até para o Cris aqui, ó. Durante muitos e muitos anos, teve no sistema solar, então, um outro planeta. Era o Sol, presta atenção, Sol, Vulcano, Mercúrio. Por quê? A gente usava Newton para prever a posição de Mercúrio e nunca encontrava. E aí o pessoal falou, existe um outro planeta. Como ele está muito perto do Sol, vamos chamar ele de Vulcano. Beleza? Aí pode clicar nessa figurinha aí, ó. Só para o pessoal ter uma ideia, ó. E olha que legal, ó, eles colocam ali, ó, eles tinham, dá uma aumentada nela, isso, ó. Eles falam até a distância, né? Então aqui, ó, Mercúrio está aproximadamente, né, 37 milhões de quilômetros do Sol, né? E Vulcano estaria a 16 milhões de quilômetros do Sol. Então teria o Sol, Vulcano e depois Mercúrio. Só que planeta, galera, tem um problema. Planeta a gente tem que observar. Foi o que aconteceu com Netuno. O pessoal foi lá e observou Netuno, comprovou. Só que Vulcano a gente não conseguia observar. E aí, os astrônomos que defendiam a existência de Vulcano, eles falavam assim, não adianta você querer observar Vulcano, que você não vai conseguir. Porque Vulcano está muito perto do Sol, nós nunca vamos ver. Ah, nós nunca vamos ver, nós nunca vamos ver, nós nunca vamos ver. E pronto, ficou essa ideia aí de que tinha Vulcano. Isso aí, eu estou falando dos idos de 1800, tá? 1840, 1859 e tudo mais. Muito bem, o tempo passou. O tempo passou e lá pelas tantas, em 1915, surge um cidadão muito famoso, muito, né? Muita gente gosta dele hoje, que é o nosso querido Albert Einstein. O Einstein bolou a teoria da relatividade. O que é a teoria da relatividade? Em termos bem simples, nada mais é do que uma revisão da gravitação universal de Newton. Isso é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade mostra que a gravidade é causada pela massa de objetos que deformam o espaço-tempo que a gente chama. Beleza? Muito bem. A teoria da relatividade ela tem uma equação. Do mesmo jeito que a de Newton tem uma equação, a da relatividade tem a sua equação. Lá pelas tantas, alguém pensou o seguinte: vamos pegar a equação do nosso querido Albert Einstein e vamos aplicar ali em Mercúrio para ver se dá certo? Na hora que eles aplicam a equação, batata, deu certo. Descobriram Mercúrio onde ele deveria estar. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque Mercúrio está tão perto do Sol que Mercúrio, o sistema Mercúrio-Sol, ele não é resolvido pela mecânica newtoniana que a gente chama. Para você resolver o problema de Mercúrio, Mercúrio vive num sistema relativístico, galera. Olha só que interessante. Então o que a gente fala é o seguinte: isso aí, na verdade, foi um dos primeiros testes da relatividade. Para quem não sabe, a relatividade, um dos primeiros testes dela foi o eclipse, e um dos primeiros testes dela foi determinação da órbita de Mercúrio. Isso aí virou artigo, virou livro, um monte de coisa sobre isso. Foram lá e descobriram Mercúrio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gravitação de Newton ela serve para prever a posição dos planetas do sistema solar?
serve para todos, menos para Mercúrio. A relatividade olha só, presta atenção no que eu vou falar. A relatividade é como se fosse uma generalização da gravitação newtoniana, da mecânica newtoniana. Não é legal? Cara, isso é uma história muito interessante de toda essa história do sistema solar, de você descobrir planetas, de você detectar, de você estimar onde que ele vai estar e tudo mais. Então tá aí a historinha de Vulcano, de Mercúrio, que na história tem Tycho Brahe, Johannes Kepler, Newton e Einstein. Vamos falar agora de um dos objetos mais intrigantes e mais interessantes do nosso sistema solar. Eu já falei dele aqui uma vez com vocês, mas vou falar de novo, tá? E hoje ainda vou falar de novo, tá? Tem 2 vezes eu vou falar de Io aqui. Na verdade, a gente pode até falar na sequência. Então, vamos lá. Primeira coisa de Io é a seguinte. Io é a lua de Júpiter. Io, né? É assim que fala. Io é a lua de Júpiter, tá? E é considerado o objeto mais ativo do sistema solar. Isso mesmo. Io tem talvez milhares de vulcões e muitos vulcões são ativos. Muitos vulcões já tiveram a sua atividade até registrada por sondas espaciais. A New Horizons registrou, a Juno agora registrou. Depois nós vamos ver imagens da Juno, que são assim, um espetáculo mesmo o que a sonda Juno está fazendo em Io, beleza? E agora saiu aí mais uma vez na revista Science, de novo, tá? De novo na revista Science. A revista Science aí é uma das revistas mais importantes, né? De ciência, né? E divulga muita coisa de astronomia, logicamente, tá? Então, saiu aqui na revista Science de novo, de hoje, algo muito importante aqui sobre o satélite ou a lua Io de Júpiter, tá bom? Então é isso que nós vamos falar agora. Qual que é a parada? Io, como eu falei, é um dos objetos, ou talvez considerado o objeto mais ativo do sistema solar, tá bom? E os pesquisadores, estudando o Io, descobriram o seguinte: descobriram que os vulcões de Io estão ativos há nada mais, nada menos que qual é a idade? 4,5 bilhões de anos. Ué, mas o sistema solar não tem 4,5 bilhões de anos? O Sol não tem 4,5 bilhões de anos? A Terra não tem 4,5 bilhões de anos? Io deve ter 4,5 bilhões de anos também. Isso quer dizer que Io, os vulcões de Io, estão ativos desde que ele se formou. Olha isso, que sensacional. Então, muita gente antes pensava que os vulcões de Io eles iam estar ativos só agora, tá? Mas os pesquisadores fizeram aí um estudo muito legal, tá? Muito legal mesmo. Não usaram nenhuma sonda espacial, eles usaram os dados do ALMA. Isso mesmo, as antenas do ALMA. Eles olharam para Io no comprimento de ondas de rádio e, olhando ali, eles conseguiram detectar as emissões de cloro e de enxofre através de ondas de rádio. E eles descobriram que ambos estavam representados na atmosfera em composições com as atmosferas de outros planetas e luas do sistema solar. A equipe de pesquisadores também descobriu que 94% e 96% dos isótopos de enxofre que chegam à atmosfera devido a erupções vulcânicas são perdidos no espaço. Com isso, qual que é a conclusão? A conclusão é que, como o Io está sempre com essa quantidade de enxofre ali na sua atmosfera, a atividade vulcânica nunca parou, então ele está ativo desde o começo de vida, desde 4,5 bilhões de anos. Então, é um dos objetos mais intrigantes de serem estudados. Fica aí a dica, ó. Venha fazer minha pós-graduação e faça um TCC sobre Io. Eu vou dar várias ideias aqui hoje para quem quiser estudar e se aprofundar. Io a gente tem livros muito bons. Aliás, uma das maiores especialistas sobre Io é uma brasileira, a Rosali Lopes, tá?
é a Rosali Lopes. E eu tenho a grande vontade de trazer ela aqui no Ciência Sem Fim. Vamos ver, acho que ela vai estar no Brasil aí em novembro. Vamos ver se eu consigo trazer ela aqui. Então, a Rosali Lopes, ela é uma das maiores pesquisadoras sobre íon, ela é uma das maiores vulcanólogas do mundo, né? Então, íon, você tem muito artigo, você tem muita sonda que visitou, você tem muito dado, você tem livros e tudo mais. Então, fica a dica aí, ó. Venha fazer a pós-graduação comigo na Academy Space e lá você faz um TCC sobre íon. Olha que coisa sensacional. Você vai estudar um dos objetos mais intrigantes do sistema solar e que pode nos dar aí muitas ideias sobre coisas que acontecem aqui na Terra, tá bom? Sérgio, os vulcões de íon são mantidos pela ação gravitacional de Júpiter? Isso aí, exatamente isso, tá? Íon sofre aquele efeito que eu já falei para vocês, já mostrei com o Varginho aqui um dia, que é o squash squeeze, né? Que ele fica fazendo isso. Por conta desse movimento, quando ele chega perto, ele é apertado, quando ele vai para longe, ele é relaxado. Por conta desse movimento, o interior dele fica liquefeito e sai através dos vulcões. Tá bom? E sai através dos vulcões. Beleza? Quais elementos importantes temos em íon? Enxofre, por exemplo, muito, tá? Muito enxofre. Beleza? Se tem hélio 3 na Lua, por causa dos raios UV, por que tem hélio 3 no centro da Terra? Se não bate raio UV lá, não bate hoje, né? Mas já bateu raio UV lá. E outra coisa, o hélio 3 que foi produzido lá no início da formação da Terra, ele ficou armazenado no centro da Terra. Por conta disso, tá? Show? Então, íon tá aí. Íon deve ter tido vulcões desde o início do sistema solar, desde o início da sua história. Tá bom? Brunão que mandou aqui? Brunão. Sérgio, é possível um exoplaneta orbitar o nosso Sol? Boa pergunta, Brunão. Aliás, essa semana saiu uma outra matéria, eu não trouxe aqui hoje, tá? Porque ainda é uma especulação sobre o planeta 9, né? O planeta 9, Brunão, a gente acredita que ele seja um exoplaneta capturado, tá? Se ele existir, a gente não sabe se ele existe, pode ser que ele seja um exoplaneta capturado. Então, pode um exoplaneta orbitar o Sol? Se ele for capturado, sim, tá bom? Ou seja, você está querendo dizer um planeta que não nasceu no disco protoplanetário. Isso pode acontecer, tá? O Roger mandou 5 euros. Sérgio, boa noite. Quando o Sol se expandir, Júpiter ficará somente rochoso e habitável? Provavelmente não, porque Júpiter tem muito gás, tá? O que deve ficar habitável é a Europa. A Europa vai ficar na zona habitável do Sol quando o Sol expandir. Marcos Fontes mandou 5. Fala sobre a vida nas nuvens de Vênus. A gente não tem nada comprovado, cara. O que acontece é o seguinte: se tiver vida em Vênus, ela só pode ficar nas nuvens. Por quê? Porque nas nuvens de Vênus, a gente tem uma região ali onde a temperatura é na casa dos 20 graus e a pressão atmosférica é 1 atm. Ou seja, é a mesma coisa que a gente experimenta aqui na Terra. Tá bom? Na superfície de Vênus é praticamente impossível você ter vida, tá? Aliás, o Carl Sagan já defendia a vida nas nuvens de Vênus. Chama o cara do universo astronômico, né? Boa, né? Vou chamar ele aqui. Se ele não quiser aparecer, aí ele vai fazer os vídeos dele ao vivo aqui. Topa? O Antônio Roca mandou 10. Sérgio, os vulcões de íon são mantidos. Que eu já respondi. Qual é o meu planeta favorito fora da Terra? O meu? Plutão. Daqui a pouco eu vou falar de Plutão também. Mas Plutão não é planeta, mas para mim é. Sempre será. Sempre será. Luan Araújo, por que o sol do meio-dia é bem menor do que o pôr do sol? Ele se movimenta? Boa pergunta, cara. Essa pergunta aqui buga a cabeça de muita gente. O sol não é menor nem maior, tá, cara? Se você medir o diâmetro aparente do sol, não estou falando de chutar, não. Se você medir, você vai ver que o Sol é exatamente do mesmo tamanho. Agora, por que ele parece que ele está maior quando ele está perto do horizonte? Isso é uma ilusão de ótica, tá? Isso é simplesmente ilusão de ótica. O nosso cérebro
como ele olha, quando você olha para o horizonte, você tem objetos que você sabe o tamanho. Você tem uma casa, você tem um prédio, tudo isso. Então o Sol aparece aquela lua daquele tamanho gigantesco, né? Na verdade, ela não está daquele tamanho, não. Ela está exatamente do mesmo tamanho. Mas por ilusão de ótica, a gente tem essa impressão. Como aqui o Sol a pino, né, que a gente chama, a gente não tem nada de referência, o Sol fica do tamanho aparente que ele realmente é, tá bom? Tá errado, Daniel. Plutão é planeta. Tô brincando, cara. Eu sei que Plutão é planeta não, cara. Ô Caio, esse negócio esquece Alcântara, cara, sou eu que falo e eu que sempre falei, tá? E eu sempre falei, mesmo quando o pessoal falava lá, ó, e cadê esquece Alcântara? Eu mantive, esquece Alcântara, cara. Esquece, que não vai acontecer nada lá, tá? Ótima pergunta aqui do Peterson Luiz. Qual é a utilidade de estudar outros planetas? Ótima pergunta, cara. Preste atenção. A Terra, cara. A Terra. Ainda bem. Eu ia falar graças a Deus, vocês iam zoar comigo, né? Mas graças a Deus, a Terra é um planeta vivo e dinâmico. Por isso que nós estamos aqui vivendo na Terra, tá? Isso quer dizer o quê? À medida que a Terra, que o tempo vai passando na Terra, à medida que vulcões vão entrando em erupção, terremotos vão acontecendo, erosão por água, por ar, por neve, por tudo que é tipo que pode ser, placas tectônicas entrando em subducção e tudo mais, a história geológica da Terra ela vai sendo apagada, tá? Então, a gente não consegue ter, a gente tem muito poucos registros da Terra muito antiga. Por quê? Porque a Terra é um planeta vivo. Por que a gente estuda outros planetas? Porque os outros planetas eles não são vivos. Então, por exemplo, se eu quero entender a origem da Terra, para eu saber disso na Terra é muito difícil. Mas se eu estudar Marte, se eu estudar Mercúrio, estudar Vênus, eu vou saber como foi a origem dos planetas rochosos. Legal, isso tem a ver com a Terra. Se eu estudar Júpiter e Saturno, a origem dos planetas gasosos. Se eu juntar esses dois grupos de planeta, eu vou ter uma ideia de como foi a origem do Sistema Solar. Entendeu? Então a gente estuda outros objetos, porque esses outros objetos eles são como registros, é como se o tempo tivesse congelado no momento da formação deles. Eles não passaram por erosão, eles não passaram por glaciação, eles não passam por terremoto, por vulcanismo, tirando o Io, né? Mas os planetas não. Então Mercúrio, Vênus e Marte, por exemplo, se a gente estuda esses objetos, a gente tem uma boa ideia de como que foi a história do nosso planeta. E para a gente entender a história de alguma coisa, a gente tem que ter essa busca no passado. Na Terra não tem como. Por isso que a gente estuda outros objetos. Beleza? Respondido? Como que o James Webb sabe a direção do Big Bang? O Big Bang não tem direção, cara. Tá? Tenho muito interesse sobre o sistema solar externo. Me tira uma dúvida. Quais são as evidências da existência da nuvem de Oort? As evidências são os cometas de longo período, tá, cara? São os cometas de longo período. Poderia falar um pouco sobre a possibilidade da vida em Titã? Vou falar já já quando eu falar da missão Dragonfly, tá bom, Ricardo? Guarda essa pergunta aí que já já eu venho com ela. Então, os grandes planetas se formaram ali perto do Sol e começaram a migrar para longe do Sol. E isso os meteoritos conseguem nos informar. Então, beleza. Galera, vamos começar então. Tem muita coisa eu separei muita coisa para a gente falar aqui. Como eu falei, tá? Eu só vou falar de notícias do Sistema Solar, tá bom? Só vou falar com vocês hoje notícias do Sistema Solar para vocês verem como estudar o Sistema Solar, só o Sistema Solar, que entra no que a gente chama de geologia planetária, é algo complexo e cada questão ali do Sistema Solar tem a sua problemática, né? Então a primeira coisa, deixa eu ver aqui, porque eu pus mais ou menos na ordem, agora não sei que ordem que eu te passei, Cris. Ó, o primeiro é esse aqui, ó. É esse mesmo. Isso aí. Então, a primeira notícia que nós vamos falar, isso aqui foi um artigo, foi publicado na revista Science, se não me engano, essa semana, tá?
E é sobre uma coisa que tem relação com a origem do sistema solar. Origem do sistema solar. Isso mesmo, foi publicado na Science hoje, tá? Esse artigo aí. E qual que é o lance, né? Como que o sistema solar se formou é uma grande questão que a gente tem. Ah, mas a gente não sabe. A gente sabe em linhas gerais como que se deu a formação do sistema solar. Porém, a gente não sabe os detalhes dessa formação, tá? E os astrônomos, eles tentam estudar isso de todas as maneiras que você possa imaginar. E hoje, né, então, saiu um artigo na revista Science aí sobre algo muito importante, que é o que a gente chama de migração planetária. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar que a gente encontra Júpiter quentes, né, em outros planetas, que são planetas que são planetas gigantes, igual Júpiter, só que estão perto das suas estrelas. E isso no sistema solar não acontece, certo? Júpiter está longe. Porém, não foi sempre assim. Júpiter já esteve perto da sua estrela, do Sol. E aí ele sofreu um processo chamado migração planetária. E o problema é entender o quê? Quando que aconteceu essa migração planetária? E como que a gente pode saber quando que isso aconteceu? Para entender qualquer coisa do sistema solar, pessoal, a gente não, né? Os astrônomos, eles estudam os meteoritos. Então, o meteorito é o testemunho da formação do sistema solar. Não tem outro jeito a não ser estudar os meteoritos. Então, pegando alguns determinados meteoritos e estudando um determinado mineral que tem nesse meteorito, os astrônomos chegaram a uma conclusão muito interessante. Olha só, que cerca de 60 milhões de anos depois da formação do sistema solar, começou a migração planetária. Então, os grandes planetas se formaram ali perto do Sol e começaram a migrar para longe do Sol. E isso os meteoritos conseguem nos informar. É um grupo especial de meteoritos, tá? O meteorito classificado como meteorito condrito. Condrito quer dizer que é um meteorito que tem um pedaço de rocha no meio. Eles são meteoritos condritos com baixo teor de ferro, tá? Com baixo teor de ferro. Eles fazem parte de uma família de asteroides chamados Hathor, beleza? E fazendo espectroscopia, fazendo medida de albedo, que a gente chama, os astrônomos conseguem, então, o geólogo planetário, tem tudo a ver aí que eu vou ensinar para vocês, eles conseguem, então, ter uma ideia e contar, né? E contar uma história do sistema solar. Então, de acordo com a história, foi isso que aconteceu, tá? Então, os planetas formaram perto do Sol e aproximadamente 60 a 100 milhões de anos após a formação, eles então migraram para a sua posição ideal. Isso aí é uma coisa muito legal, tá? Muito legal, porque ajuda a gente a entender os outros sistemas planetários. A gente encontra muito Júpiter quente, então a gente consegue entender isso, tá? Por que a gente encontra Júpiter quente nos outros sistemas e aqui não? Porque aconteceu essa migração planetária. Qual é a idade do sistema solar? Aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O sistema solar teria a mesma idade do que o Sol, tá? Mais ou menos a mesma idade do Sol. Então é isso que acontece. O Sol tem força gravitacional incrível. Qual é a cor do Sol? A cor do Sol, ele é branco, cara. Por que o Sol é branco? Porque se você pegar o que a gente chama de radiação do corpo negro, o Sol emite radiação em todos os comprimentos de onda. Então, o gráfico de emissão de radiação do Sol, ele contempla todos os comprimentos de onda. Se você pega todos os comprimentos de onda e mistura todos eles, que cor que te dá? Te dá branco. Porém, astronomicamente, ele é uma anã amarela, tá?
A idade do universo é 13,77 bilhões de anos, cara. A idade do sistema solar é cerca de 4,5, tá? E isso, na verdade, a gente fala que a Terra, o Sol, os planetas, eles formaram todos mais ou menos com milhões de anos ali de diferença, tá bom? Qual é o limite externo do sistema solar? É a chamada nuvem de Oort, tá? A nuvem de Oort foi proposta por esse pesquisador chamado Oort, e é onde você tem os repositórios de cometas, tá bom? O céu é azul mesmo por causa dos oceanos? Não, cara. O céu é azul por conta dos elementos químicos que tem na atmosfera terrestre. Cada elemento químico, ele funciona como um filtro, tá? O nosso céu é azul basicamente por conta do nitrogênio, tá bom? Então, boa parte dos comprimentos de onda são filtrados e o azul ele é espalhado. Por isso que o céu é azul, tá bom? Sérgio, tudo bem? Eu não entendi direito. O que faz a migração planetária acontecer? Excelente pergunta, cara. Não só você não entende, como ninguém entende, tá? Migração planetária é uma das questões mais intrigantes, tá? Que a gente tem na história dos sistemas planetários. A gente sabe que ela acontece. Agora, por que acontece? Qual é a causa dela? A gente não sabe. Existe uma hipótese, né? A gente nem chama de teoria, mas é o seguinte, é a hipótese do Grand Tech, que chama, tá bom? Que diz que Júpiter se formou a 3,5 unidades astronômicas do Sol e migrou para 15 unidades astronômicas do Sol e depois voltou para 5,2, aonde ele está hoje, tá bom? A migração também pode explicar os Júpiter quentes, igual eu falei. Agora, o que causa a migração planetária? Cara, aí é muito difícil, tá? Entender o que causa a migração planetária. Pode ser muita coisa. Pode ser um desequilíbrio gravitacional, pode ser algum problema com a estrela em determinado momento da sua vida, tá? Então, mas a gente não tem. É uma questão em aberto. Por isso, venha fazer a pós-graduação com o Space Today e lá você faz um TCC sobre migração planetária, que é um belíssimo de um tema, tá bom? Continuando em Io. Então, olha só. A sonda Juno da NASA, tá? A sonda Juno da NASA, ela passou por Io em dezembro de 2023, em fevereiro de 2024, ela passou a apenas 1.500 quilômetros de altitude de Io, tá? E com isso, ela fez as melhores imagens que a gente tem de Io até o momento de hoje, tá bom? Então, o Cris vai colocar aí, tem 2 vídeos bem curtinhos, tá? Nessa reportagem aí. Pode colocar esse primeiro aí. Isso que vocês vão ver aqui é uma conceituação artística de um lugar chamado Loc Patera. Muito bem. O que é a Loc Patera? A Loc Patera, então vamos lá. Primeiro, o que é Patera, né? Que esse nome esquisito aí? Patera é o lago vulcânico, tá? Então, em Io, um lago vulcânico, ele tem o nome de Patera. Muito bem. O que a NASA fez? A NASA pegou os dados de Io que foram obtidos pela Junocan, tá? E com esses dados de Io, ela transformou isso num modelo, que é esse modelo que vocês estão vendo aí, de Loc Patera, que é um dos maiores lagos vulcânicos de Io. Então, olha que legal, você vê ali, ó, como se fosse a câmera, né, se aproximando de Loc Patera, do lago, e ali no meio um tipo de montanha, tá? Então isso aqui é uma coisa muito legal, a gente nunca tinha visto desse jeito. E lá embaixo, a gente tem um outro vídeo feito da mesma maneira, com a Juno pegando as imagens e a NASA transformando as imagens em modelo, tá? Porque a Juno ela não tem visão tridimensional, e aí a gente vê uma das maiores montanhas, né? A montanha Stiple em Io. Olha que coisa linda, cara. Isso é uma montanha em Io. Então, além de ter lago, além de ter pateras, que são lagos vulcânicos, Io tem montanhas, como essa montanha aí que vocês estão vendo. Então, é o que eu falei, né?
Io é um dos objetos mais interessantes e mais intrigantes do sistema solar para a gente poder estudar. Não é só o planeta Terra que tem vulcão, tá? Vênus, como eu falei, tem 85 mil vulcões. Já mostrei essa imagem, vou mostrar de novo aqui. O planeta Vênus tem... O planeta Terra tem cerca de 1.500 vulcões. O planeta Vênus, cara, que é do tamanho da Terra, isso é legal porque é uma boa comparação para a gente fazer, ele tem cerca de 85 mil vulcões. Por que, então, que Vênus é do jeito que é? Porque muito vulcão. Boa parte desses vulcões podem ter entrado em erupção, todos eles ao mesmo tempo, tá? Num fenômeno aí gigantesco de vulcanismo global, tá bom? De vulcanismo global. Anunnaki, fala Serjão, que tipo de trabalho é realizado hoje no CERN? Cara, o mesmo trabalho de sempre relacionado com física de partículas. Ramon Fotógrafo mandou 2, Eduardo Silva mandou 2, Ramon Fotógrafo mandou 5. Sérgio, sou fã do seu trabalho, gostaria que você falasse se existem evidências de novos vulcões se formando. Vulcões, Krakatoa. O Anak Krakatoa é um novo vulcão que se formou, tá? Canal do Lino mandou 800 ienes. Fala sobre o Monte Fuji. O que você sabe sobre ele? Cara, o Monte Fuji também é um vulcão muito legal, muito bonito, que fica ali no Japão, né? Ele é um vulcão adormecido. Eu acho que ele não é extinto, tá? Não é considerado extinto, mas ele pode entrar em erupção. E é uma montanha, como eu disse, né? Muito requisitada por pessoal que faz trekking, pessoal que faz escalada. Tanto que tem fotos lindas do Monte Fuji, que é cheio de luzinha, assim, ó, que é o pessoal escalando o Monte Fuji. Marcelo JP mandou 5. A lava dos vulcões são basicamente combinações de rocha e água. Isso aí. Esses elementos podem acabar e o vulcão ficar inativo? Pode. Quando a câmara magmática seca, o vulcão fica extinto, cara. Tá bom? Pedrão HM mandou 2 euros. A Vieira tem 100 olhos. Não é interessantíssimo? E ela vai para o céu? Diga aí, Pedrão. Porque o seu drama não é esse, né, cara? O seu drama é porque só o ser humano vai para o céu. Quais as outras vantagens, além do turismo, um país possui por ter vulcões ativos? Vantagem? Vantagem não tem muita. O Brasil pode ter algum? Não. Na Terra plana tem vulcões? Também não, já expliquei. Mariana Antunes mandou 10,90. Pompeia, ficaram marcas de corpos e usaram de molde. Ficaram marcas de corpos também, usaram de molde e tem tudo isso aí. Muito bem. Muito bom. Então, mandei aí, ó, o Cris já colocou na tela. Isso aí, galera, é o mapeamento dos vulcões em Vênus. Então, nada mais, nada menos do que 85 mil vulcões tem no planeta Vênus. Lembrando que o planeta Vênus é do tamanho do planeta Terra. O planeta Vênus é do tamanho do planeta Terra. Tá bom? Então, 85, imagina a Terra com 85 mil vulcões. A Terra tem mais ou menos uns 1.500 vulcões. Vênus tem 85 mil vulcões. Então, Vênus, um planeta que tem muito vulcão. Marte, não precisamos nem falar, né? Marte Marte, você tem a região de Tarsis, né? Que é a região ali onde tem os maiores vulcões do sistema solar. Então, você tem o Monte Olympus, você tem o Monte Aeolis, você tem o Monte Tarsis. Então, é uma região lindíssima do sistema solar, com toda essa complexidade vulcânica e com os maiores vulcões do mundo, né? Não só do mundo, do universo conhecido, com o nosso queridíssimo Monte Olympus chegando a nada mais, nada menos do que 20 quilômetros de altura. Então, isso aí é Marte. Então, Vênus, deixa eu pegar essa figurinha aqui e passar aqui para o Cris, que é muito legal, para vocês verem. Pega aí, Cris.
Nós vamos ver agora uma imagem aí, que é a imagem da região de Tharsis, em Marte. Região de Tharsis é a região dos vulcões gigantes marcianos, tá? E tá aí, então, ó, o Monte Olympus, que chega ali a 20, 23 quilômetros de altura, o Monte Ascraios, que chega um pouco a 18 quilômetros de altura, o Pavones, que chega a quase 15 quilômetros de altura, e o Monte Árcia, que chega a mais de 15 quilômetros de altura. Então você tem essa região aqui em Marte, toda essa região, tá? Essa região chama-se região de Tharsis. O vulcão Monte Olympus, ele está num filme, Vingador do Futuro, né? Do Schwarzenegger, né? Aquele antigão, né? Aquele lá que ele tem aquela máscara e tal, que o pessoal... Isso, eles viajam para Marte e eles puxam a energia do Monte Olympus, tá? Então, essa aqui é a região de Tharsis. Muito bem. Porém, nada disso se compara ao que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Nada disso se compara ao objeto chamado Io. Io, que é uma lua de Júpiter. Então, pega aqui esse link aqui agora que eu vou te falar onde você tem que ir, cara. Io, que é a lua de Júpiter, é considerado o objeto mais ativo do sistema solar. É o objeto que tem a maior quantidade de vulcões ativos, tá? Tem muito mais que na Terra. Aí faz o seguinte, Cris, lá embaixo, desce lá. Isso, aqui nessa setinha aqui, ó, vai na página 4 primeiro. Tá, agora desce, abre, sobe aqui. Abre essa aqui, eu acho. Essa aqui? É. Essa, deixa eu ver aqui. TED Cirque. Não, não é essa não. Sobe aí. Ué, caramba. Você está na página 4? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Página 4. Estranhão, hein? Vai subindo aí. Aqui, ó. Essa aqui na página 4, sua última, essa aqui mesmo? É essa mesmo. Agora vai subindo aqui, só para preciso ver aqui um negócio, porque ela tá bem... Acho que é aquela ali, ó. Essa aqui. Abre essa aí. Aí você tem que fazer o seguinte, ó, abrir nova tab aqui. Beleza. Então isso aqui é o seguinte, galera. No dia 30 de dezembro, tá, a sonda Juno da NASA passou por Io. Io é essa lua de Júpiter. Tudo que você vê aqui, daqui a pouco eu vou pegar uma imagem melhor, tá? Mas tudo que você vê aqui são vulcões. E olha lá em cima, ó, lá em cima, você vê uma protuberância. Aquela protuberância, sabe o que é? É Io, é um vulcão em Io entrando em erupção. Na hora que a sonda passou. Na hora que a sonda passou, ela viu aquela pluminha lá em cima. Aquilo lá é um vulcão entrando em erupção em Io. Isso é muito legal, cara. Isso é um negócio sensacional, tá? Isso é um negócio, assim, é um espetáculo ver isso. E aí, Cris, volta lá agora, vai na página 5. Vai na página 5 agora. E agora desce. Desce, pode ir descendo. Desce. Pode mais. Ué, caramba. Acho que é essa aqui, ó. Do Evangelus. Essa aqui é uma das melhores imagens processadas, tá? Ó, olha isso aqui. Tudo que você vê nessa imagem, pessoal, são vulcões, tá? Aqui embaixo, ó, esse carinha aqui embaixo, ele chama os vulcões em Io, eles recebem um nome, tá? A gente chama de patera. O que é patera? Patera é um lago ou uma caldeira vulcânica. E essa aqui de baixo, ela é a maior do sistema solar. Ela tem 220 quilômetros de extensão, de diâmetro. É chamada de Patera Locke, tá? Patera Locke. E todas essas manchas aí que você está vendo são outras pateras, são vulcões em erupção. E ali no meio tem uma muito legal, que aí eu vou pedir para o Cris ir lá de volta lá de novo e vai na página
Volta, acho que na página... Deixa eu ver se é na página 4. Página 4. Agora desce, desce. Desce. Ah, aquela imagem lá. Isso. E abre ela aqui. Isso aqui. Olha isso aqui que sensacional, pessoal. Isso aqui que você está vendo é uma caldeira vulcânica em Io. E olha o rio de lava correndo ali, ó, para baixo dela ali, ó. Olha o rio de lava correndo dela. Então, isso aí foi feito no dia 30 de dezembro, no dia 30 de dezembro de 2023, tá? O que você está vendo aí, ó, nessa imagem zona aí, essa manchona escura aqui é uma patera, é um lago vulcânico, e ali, ó, saindo dela, você tem o rio de lava dela. Então, cara, isso aí é algo assim espetacular. Isso aqui é Io, considerado o objeto mais ativo do nosso sistema solar, tá? Então, Vênus, Marte, Terra, Io, e aí tem também, até que o rapaz perguntou lá, que é os Tritão, craiovulcanos. E aí existem, né, lá nos confins do sistema solar, uma lua chamada Tritão. Tá? Tritão é uma lua de Netuno. Aliás, durante muito tempo se pensou que Plutão seria muito parecido com Tritão. Acabou que Plutão se mostrou muito diferente de Tritão. Tá? Muito, muito diferente mesmo. Mas, aqui, eu vou aproveitar, já vou mostrar essa aqui. Antes da gente mostrar Tritão, isso aqui, ó, é um criovulcão em Plutão. Olha só que demais. Aí te mandei a imagem, Cris. Você abre aí? É. E aí, ó, o Cris vai mostrar aí pra gente que em Plutão você tem criovulcões, tá? Olha aí, ó. Isso aí, galera, essa abertura aí, esse buraco que você está vendo aí na imagem, isso aí é um vulcão. Sabe aonde? Em Plutão. Isso aí é um vulcão em Plutão. Tá? Então, vulcão lá são vulcões que são chamados de criovulcões. Por que criovulcões? Porque ao invés deles expelirem lava, lembra o que é lava, né? Magma, rocha derretida, eles expelem o quê? Gelo. Então é gelo que eles jogam para cima, tá? E o outro objeto que tem muito criovulcões é Tritão, que é essa outra imagem aí que o Cris vai mostrar aí. Então, até nos confins do sistema solar, você tem vulcanismo. Aí, uma pergunta aqui muito legal, que eu acabei não falando, né? Como que tem vulcão em Io? Quer dizer que ele tem tectonismo? Não. Não tem tectonismo. O que ele tem, então? Ele tem o seguinte. Cara. Como que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá. Imagina a latinha aqui, ó. Todo mundo tá vendo a latinha? A latinha, ela espreme e estica. Beleza? Então, olha só. Io é uma luazinha que passa muito perto de Júpiter, tá? Quando ela passa perto de Júpiter, ela é contraída devido à força gravitacional de Júpiter. Quando ela vai para longe de Júpiter, ela é relaxada. Então, ela contrai e relaxa, como se fosse uma latinha, tá? Isso causa uma fricção. E essa fricção derrete o interior de Io. Isso aí a gente chama, dentro da geologia planetária, de aquecimento por maré. O aquecimento por maré derrete o interior do satélite Io. E aí, esse material que está derretido ali, ele escapa pelas aberturas vulcânicas. Beleza? Criovulcão. Perguntaram aqui que tipo de gelo que é expelido.
tanto Plutão como Tritão têm diferentes tipos de gelo. Gelo de nitrogênio, gelo de CO2, vários tipos de gelo que são expelidos ali pelos objetos, tá? Júpiter e Saturno não têm vulcão, tá? Porque eles são planetas gasosos. Suas luas, algumas têm. Que eu queria que você me explicasse, que eu sempre quis entender isso. Porque é isso, falaram que a Voyager saiu, mas ela não saiu ainda completamente do Sistema Solar, né? Não, ela não saiu do Sistema Solar. E muito menos da interferência da gravidade do Sol, por exemplo. Muito menos, muito menos. Ela tá numa... O que ela Essa aí. saiu... Isso. A Voyager, por favor. Tira a Voyager, claro. Vamos, tchau, Ela Voyager. saiu do... Pronto, atravessou a Ela mesa. está numa fronteira, porque o pessoal, por que falam que ela saiu do sistema, né? Muita gente fala, ela saiu do sistema solar. Por conta Aqui, disso ó. aqui, ó. Ela saiu, ela tá numa região onde é melhor, coloca a segunda imagenzinha aqui, ó, que é Pronto. melhor da gente ver, ó. Isso. Perfeito. Então, aonde que ela tá? Ela está num ponto em que ela está neste momento recebendo mais partículas do meio interestelar que a gente fala do que do Sol. Então ela encontrou este ponto aí que seria essa termination shock que a gente fala. Perfeito. Então essa termination shock é até onde vai o quê? A influência gravitacional do Sol? Não. É até onde vão as partículas do vento solar. Uhum. Então a partícula do vento solar para ali. Então nesse ponto em que a Voyager está hoje, ela está numa zona de transição. Só que o sensor dela recebe hoje mais partículas vindo do meio interestelar do que do Sol. Só que ela não saiu do sistema solar, ela não saiu nem da heliopausa, que é essa outra camada aqui. A heliopausa é uma outra região também, onde você tem a interferência gravitacional. A interferência gravitacional do Sol, na verdade, vai até a nuvem de Oort, que são objetos que orbitam o Sol. Então, ela tecnicamente, ela não saiu do sistema solar. Ela saiu simplesmente dessa termination shock aqui, que é onde o efeito do vento solar até onde ele vai. Nossa, então ela tá vendo mais para fora do que o Isso, efeito ela está recebendo mais interno ali, partícula, né? de fora do sistema Exatamente. solar. E vem cá, a Voyager, ela foi uma missão que inclusive fez a gente entender um pouco, porque tem essa deformação, né, elíptica aqui da... Ah, sim, ela por ela ter passado por tudo isso e tal, ela ajudou demais a gente entender a forma da heliopausa, da heliosfera e tudo mais, exatamente. E por que a gente tem isso? Você sabe me dizer? Isso é O quê? Por que parece como se fosse... tivesse... Eu sempre fujo do microfone, eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Tipo, parece que como se fosse... quando eu imagino... Peraí que eu vou pensar um pouquinho melhor antes de falar. Pronto. Me lembra muito o campo eletromagnético da Terra. Ah, sim, lembra? Entendeu? É que é como se fosse um escudo, né? Então, por exemplo, esse Mas escudo isso é de aí, radiação da nossa cósmica, galáxia. É, radiação cósmica. Protege a gente, é uma proteção que já existe no próprio sistema solar. Fantástico. O Sol tem um campo magnético gigantesco, esse campo magnético ele perturba tudo isso e acaba protegendo, e o Sol tem a força gravitacional dele que atinge até a nuvem de Oort. Então, assim, tecnicamente falando, a Voyager só deixaria o sistema solar quando ela atravessasse a nuvem de Oort. E aí, Só sim. que isso é uma coisa para milhares de anos. Então, A gente ela- não vai estar aqui. provavelmente nem ela vai conseguir deixar crer. essa região. Mas ela está numa região importante de transição e ela ajuda a gente a entender demais como que é a forma disso, como que são as propriedades aqui, para a gente entender até onde vai, no caso aqui, o efeito do vento solar. Tá? E é muito doido pensar porque o Sol ele tá a 8 minutos-luz de distância da gente, Isso. né? A Voyager, ela tá Um dia-luz. um dia-luz. É mais ou menos um dia-luz. Ela tá... Se você manda o sinal para ela, o sinal demora um dia para chegar. Ou seja, você manda um oi, você só vai receber o oi de volta 2 dias 2 depois. dias depois, que é um para ir e um para voltar. Tem, e assim, tem um lugar aqui que eu falo aqui, eu vou ver aqui, ó, exatamente onde que ela tá. perfeito. Liga para ela. É. Amanhã a gente conta quando chegou, tá? Ela tem aqui, ó, o Voyager 1 e Voyager 2. Ó, a Voyager 1, ela tá 48 anos no espaço, as duas estão. Uhum. E aqui, ó, elas estão, aqui, ó, 23 horas e 21 minutos de distância. Cara. Ou seja, o sinal é quase um dia-luz. Quase um dia-luz. Tá, a Voyager 2 está um pouquinho antes, ela está 19, o sinal demora 19 horas para chegar na Voyager 2 e demora 23 horas para chegar na Voyager 1. Elas estão
a Voyager 1 a 25 bilhões de quilômetros da Terra Que doideira. e a Voyager 2 está a 21 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Então é isso que é onde elas estão neste momento. Então, ela não tá mirada, por exemplo, em Alpha Centauri. Ela Não tem mais nenhum mira. instrumento funcionando. Ela foi pra onde ela foi, tá Ela indo e foi vai na pra onde ela foi inércia. jogada, exatamente. Inércia. E ela não tem nenhum instrumento funcionando. Ela só manda um sinal falando que ela tá viva. Só isso que ela manda. Tipo um Sputnik da vida agora, hoje em dia. Daria pra fazer esse paralelo? Porque o Sputnik, ele basicamente ficava emanando o sinal de rádio dele falando... Sim, "Tô mais ou aqui, menos como tô se fosse aqui, isso. tô aqui." Mais ou menos como se fosse isso. Não sei se você consegue abrir aí, Deco, vê se você consegue abrir isso aqui. A NASA tem um aplicativo que chama NASA Eyes. E para Voyager, ela tem um aplicativo especial. Vê se você consegue abrir aí, que é o NASA Eyes Voyager. E aí a galera pode ficar brincando com ela aqui, ó. Aí, ó, consegue abrir sim, ó. Ó, pronto. Tá vendo? Então você tem a... Que a gente também tem New Horizons, que vai não, mas eventualmente sair. Ué, foi aquele que eu te mandei, que tá escrito Voyager? Não. Ixi, peraí. Deixa eu ver. Isso são todas as sondas? Não, um porque mapa ele das tem sondas. vários, Mas é porque... Fantástico. Não, porque o que eu mandei pra ele já é o Voyager. Não apareceu aí Ah, Voyager. o 3 e Atlas aqui, ó. Tem. Pertinho de Marte. Hã? Esse eu vou trocar aqui. Peraí. Isso, ó. Esse aí é o da Voyager. Nossa. Mas tem aquele lá de todos. Então tá aqui, ó. Ela em tempo real. Como que a gente sabe disso? Porque ela fica mandando esse sinal pra gente. Ali do lado tem a historinha dela toda, tá? Toda a historinha dela ali. E aqui tá a posição dela. Se der um zoom, vai dando um zoom out aí, eu não sei como que faz. Aí, ó. Aí, ó. Você vê ela mais ou menos como que ela tá em relação a todos os objetos aí. Lógico que eles não colocam a órbita de todo mundo, né? Que senão ia ficar um bololô aqui. Então pega Netuno, que é o... Dá uma viradinha aqui, só pra ver um negócio aqui. A New Horizons, onde que tá. Lembrando que a New Horizons também tá em rota pra sair. Vê, só abaixo aqui pra ver qual que é esse tracinho aqui. Deve ser a Pioneer. É a Não, Voyager 2. Aqui nós estamos com a Ali Voyager é a 1. Pioneer ali em cima. É, a Pioneer 11 tá ali, ó. Pronto. Então é uma sonda também que foi mandada para fora. Então é isso aí. Chama NASA Eyes, tá? Eyes on the Solar System. É um Fantástico. você baixa isso aqui no computador, ele roda aí no navegador e você fica brincando. É muito legal, tá? Muito E legal. aqui em tempo real, ó. 11h30 da noite no dia 23 de setembro. Só deixa aí ligadinho e vai, ó. Tá? Cara, fantástico, fantástico. E ela, para sair do sistema solar, ela teve que usar assistência gravitacional, né? Qual o nome disso, exato? Assistência, É isso assistência mesmo. gravitacional mesmo. Na verdade, a missão Estilingue, dela né? é estilingada gravitacional. Fantástico isso. A missão dela só existe por conta de um alinhamento raríssimo que aconteceu. Por que ela foi mandada naquele dia, naquela hora? Para pegar o alinhamento. Então nós mandamos ela chegou em Júpiter. Júpiter estilingou ela, a Voyager 2, né? Estilingou ela para Saturno, Saturno estilingou ela para Urano e Urano estilingou ela para Netuno. Por quê? Porque ela aproveitou um alinhamento cósmico. Os Fantástico. planetas iam estar todos alinhados, então ia ser essa estilingada. Aham. A Voyager 1, ela foi para Júpiter, Saturno e aí saiu fora do sistema solar. Lembrando que nesta época, pessoal, Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, todas as missões eram mandadas em dupla. Por quê? Porque existia a chance muito grande de dar coisa errada em uma. Em duas já era mais difícil. Então eles sempre mandam. Você pegar todas as missões para Marte, Mariner 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9 e assim vai. Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2. Os rovers que foram para Marte, o Opportunity e o Spirit. Por que foram dois? Porque um podia dar errado. Só que depois, obviamente, isso se mostrou ser extremamente caro. A NASA tem problema de grana. E aí ficou nessa aí de não mandar mais. Mas é essa que é a história. E a nuvem de Oort, ela é uma coisa, vamos dizer assim, para ser honesto com vocês, ela é algo hipotético, tá? Mesmo porque a gente não tem nenhum sinal da nuvem de Oort, nem nada disso. Mas teve um pesquisador que ele bolou essa ideia. O John Oort, em 1950, para poder explicar a órbita de cometas, órbitas longas. A gente tem o Halley, que é 76 anos, mas a gente tem cometa que tem órbita de 10 mil anos. Como que você explica um cometa de órbita de 10 mil anos?